Bom dia pessoal, aqui é o professor Carlos, professor de matemática. Vou aqui gravar uma videoaula, uma devolutiva do roteiro de número 15. Tá? Esse roteiro foi passado no dia 21 e a partir de então nós temos aqui a retomada de habilidades de anos anteriores. Tá? Então é uma espécie de, como se fosse a parte de retomada, tá? De conteúdo. E que eu acho que é importante nesse momento, tá? Então, o tema é geometria, a área é de figuras geométricas, né? Na verdade, aqui vai trabalhar mais a questão de semelhança de figuras, né? E as suas medidas e a parte de ângulo também. Habilidade, é a habilidade lá do 5º ano, a IF 05ME18, que é reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade dos lados correspondentes. De figuras poligonais, situações de ampliação e redução em malhas quadriculadas. Tá? Aqui está a aula lá no centro de mídia, aula completa. E eu enviei para vocês essas duas atividades aqui. Ó. Então, primeira atividade. Observando os quadriláteros representados na malha quadriculada e sabendo que eles estão sendo ampliados na mesma proporção, se continuarmos a sequência com a medida dos lados da próxima figura, então o que a gente percebe? Né? O que dá para notar aqui nessas figuras construídas na malha? Que todos esses quadriláteros aqui é uma figura conhecida da gente. São todos quadrados. Tá? Por que são quadrados? Para ser quadrado, eu tenho que ter duas coisas. Eu tenho que ter ângulos congruentes. Ângulos congruentes. No caso, os 4 ângulos, né? 4 ângulos congruentes. Vocês viram falando lá da palavra lá, congruência. Congruência significa congruência, significa que eles são iguais. São de mesma medida, tá? Vou colocar aqui de mesma medida. Mesma medida, ou seja, no caso do quadrado, os 4 ângulos são ângulos de 90 graus, tá? São todos ângulos retos, 90 graus. Uma outra característica é que eu tenho 4 lados congruentes. A gente utiliza muito essa palavra em geometria. Congruente significa igual, de mesma medida. Tá? Então, 4 lados congruentes, 4 ângulos congruentes. Se tem essas duas, significa que é um quadrado. E no caso aqui, obedecem todas as figuras. Então, ele falou lá em congruência de ângulo, significa que em todas as figuras o ângulo é o mesmo. Tá, aqui é 90, 90, 90, 90. Aqui é a mesma coisa, tudo 90. É um canto reto. Isso para as 4 figuras, tá? Então perceba que eu tenho 4 ângulos 90 nas 4 figuras. E eu tenho também os lados iguais, Então, aqui na malha é um quadrado de lado 1. Vamos supor que essa medida aqui seja 1. Tá? Então aqui é tudo 1, 1 e 1. Aqui é tudo 2, Aqui é tudo 3. E aqui é tudo 4. Ou seja, todos esses 4 quadrados são semelhantes. Então, para ter essa semelhança de figuras planas, eu tenho que ter duas coisas: ângulos iguais, congruentes, e lados proporcionais. Os lados não precisam ser iguais, mas os lados proporcionais, tá? Que seria a divisão dos lados ser constante. Se eu pegar esse aqui de lado 2 e lado 1, se eu pegar aqui, pode ver que ele dobrou, multiplicou por 2. Se eu fazer esse primeiro em relação ao terceiro, ele multiplicou tudo por 3. Se eu fazer esse em relação ao quarto,
ele multiplicou tudo por 4. O primeiro aqui multiplicou por 4 e deu isso aqui. Dizemos assim que é ampliação fator 4. Então nós temos aqui a ampliação fator 2, fator 3 e fator 4. Seguindo a sequência, a próxima figura eu não vou fazer o desenho aqui, mas seria um quadrado 5 por 5. E aí eu posso trabalhar outras coisas, eu posso trabalhar aqui perímetro, posso trabalhar aqui área. Perímetro seria o contorno da figura, a área já seria a quantidade de quadrados dentro aqui dessa figura, né? Então eu posso fazer várias intervenções, né? Se fosse para calcular a área, aqui seria 25, né? Um 5 por 5 teria a área 25. Esse aqui tem área 16, esse aqui tem área 9. Tá? Que seria o interior, tá? Aqui eu tenho 16 quadrados dentro, aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 4, aqui eu só tenho 1. Então, tomando esse como unidade de área, eu tenho as quantidades, ó. Pode ver que eu tenho aqui dentro dele, ó, 4 desse, aqui eu tenho 9 desse, tudo em referência à primeira figurinha. Então, com a medida dos lados da próxima figura, 5 por 5. E lembrando que todos são semelhantes. Na verdade, todo quadrado é semelhante a um outro quadrado. Ok? Na atividade 2, bem simples, quero fazer um catavento e decidi fazer o desenho para pensar de como montá-lo e as cores que usarei. Meu irmão viu meu desenho e resolveu fazer a redução do meu catavento. Qual a proporção de redução do catavento? Então perceba, ó, a gente tem que vir aqui no quadriculado. O quadriculado que vai me ajudar a responder, ó. Perceba que daqui, ó, vamos tomar como unidade esse quadradinho aqui, ó, certo? Aqui vai ser a minha unidade, ou seja, eu vou tomar essa linha como medindo 1. Então perceba que daqui, ó, até aqui, esse trapézio roxo, ele tem medida 2. E esse aqui, daqui até aqui, tem medida 1, ó. Então aqui tem 2 e aqui tem 1. Olha aqui, ó, esse laranja, daqui até aqui, também tem 2, daqui até aqui, aqui também tem 1, tá certo? Até na diagonal ainda dá para fazer, ó, tá vendo que aqui tem 2 diagonais, e aqui tem uma diagonal? Então o que está acontecendo daqui para cá? Está reduzindo pela metade. Tá? É a relação, é metade. Se é metade, é a mesma coisa que multiplicar por meio. Tá? Multiplicar por meio ou dividir por 2 é a mesma coisa, tá? Nunca se esqueça que isso aqui são equivalentes. Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Isso eu estou falando porque é uma redução, tá? Se tivesse ao contrário, né? Se eu fosse daqui do menor para o maior, aí seria uma ampliação, aí eu estaria multiplicando por 2. Mas como ele quer do maior para o menor, eu faço a multiplicação por meio. Tá? Se tivesse reduzindo pela terça parte, eu estaria multiplicando por 1/3 e assim por diante. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí a questão a semelhança entre figuras planas, tá? Lembrando de duas coisas que não pode esquecer. Em figuras semelhantes, ângulos congruentes e lados proporcionais. Não esqueça dessas palavrinhas. Falou então? Tchau, tchau, um abraço, até mais.